aqui estamos para começar nosso ano e glória a Deus por isso, porque com liberdade nós podemos cultuar a Deus. E isso é uma dádiva maravilhosa. Então vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós iniciaremos hoje uma série nova de mensagens, como faço todo ano, nesse momento em que muitos estão pensando em resoluções para o novo ano. Eu gosto de usar esse momento para fazer a gente pensar sobre resoluções que tenham a ver com a minha e com a sua espiritualidade. Por isso que chamei essa série de disciplinas espirituais. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo 4, verso 13, diz assim: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Somente isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo louvor, por esse tempo de comunhão, de liberdade. Podemos investir esse tempo da nossa semana, de trabalho, de vida, de alegrias, de lutas. Podemos parar nesse momento para cultuar o nome do Senhor Deus. E nós queremos então pedir a tua intervenção, para que o Senhor abra as nossas mentes e corações e ajude-nos a entender a tua palavra e sair daqui com mudança de vida, para a tua glória e para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém e amém. As disciplinas, independente de qual área da vida você pensar, elas são extremamente necessárias. Nós podemos começar muitos projetos na vida. Você pode ter projetos que você pensou em começar este ano. Você pode ter projetos que já acompanham você por anos e anos, e talvez você já constatou que todos os projetos que não tiveram a sua disciplina, eles minguaram, eles acabaram. Eles pararam no tempo e o tempo engoliu os projetos. A vida é assim. Inclusive, uma das maiores taxas de suicídio em várias partes do globo é o pós-resolução. Porque imagina-se que vai começar um novo ano, agora vai mudar, agora é um novo tempo, passa algumas semanas, nada muda, volta tudo à mesma situação, e muitos nessa época, impressionantes, as estatísticas nos mostram, como resultado de mais uma resolução frustrada. Então, disciplina é aquilo que acompanha você. Você talvez então tenha um histórico de, como eu já ouvi muito isso, eu lembro desde a minha infância, ainda conversando no colégio com pessoas que falavam, amigos meus que falavam assim, estou pensando em fazer esse curso, pedi para minha mãe. Aí a gente pergunta, e aí, sua mãe deixou? Deixou, vai pagar? Vai. Só que tem um detalhe, ela falou que eu não vou poder sair. Que se eu começar, eu vou ter que ir até o final. E tinha outros que começavam e terminavam assim, num mês. Depois de um mês já estavam numa outra área, que não tinha absolutamente nada a ver com a primeira. E depois estava na segunda e na terceira, e a vida era um pular de galho em galho. Porque não entendeu, ou não foi ensinado desde o início, que sem disciplina não chegamos a lugar nenhum na vida. Você hoje tem algumas disciplinas, eu também, voluntárias e involuntárias. As voluntárias são aquelas que eu disse, eu quero que elas cuidem de mim, eu quero que elas me dominem, eu estou me submetendo a essas disciplinas. Eu vou te dar um exemplo. Você foi para o seu trabalho, você decidiu trabalhar, porque você sabe que quem não trabalha acaba não tendo o que comer, no pior cenário, e você obedece ao chefe. Mesmo não concordando com ele, você tem que obedecer ao seu chefe, se é que você quer manter o seu emprego.
Quem serve o povo sabe que na maioria das vezes tem que, entre aspas, obedecer o seu cliente. Porque se você não dar um prazer, uma satisfação para o seu cliente, ele pode dizer: amanhã eu não compro mais com você. Você se submete, mantém disciplinas, mantém forças, ideias, engajamento. As crianças aprenderam e aprendem nas nossas casas também com disciplinas aí não voluntárias, né? São involuntárias, porque se a Camila disser para mim: eu não quero fazer isso porque eu não quero, eu vou dizer: não, filhinha, você tem que fazer. Hoje eu não quero tomar banho. Não, hoje você vai ter que tomar banho. Mas por quê? Porque banho faz parte da vida. Disciplinas que então podem reger a minha vida e a sua vida. E quem trabalhou e quem reteve muitas disciplinas acaba chegando um pouquinho mais longe daqueles que são indisciplinados. Eu estava num encontro de pais da escola da Camila de violino, e eu achei muito bonito, porque teve lá um momento dos pais falando como que tem sido a vida, a caminhada com os filhos, e aí a professora disse assim: eu não me lembro dos muitos dias que minha mãe permitia eu não fazer nada. Eu não me lembro, não tenho muitas lembranças. Nós tínhamos sim momentos que não fazíamos nada. Mas eu me lembro mais daquilo que meus pais faziam eu fazer. Porque aquilo que eles nos obrigavam a fazer, e aqui eles estavam, claro, mencionando a respeito de estudo, e principalmente no caso da área de música, eu cheguei numa posição. E essa posição hoje me faz viver de maneira tranquila, porque eu atingi o resultado da minha disciplina, ou da disciplina que foi imposta. Até que um dia eles não precisavam mais falar. E nesse dia que eles não precisavam mais falar, eu me trancava no meu quarto e fazia. E produzia aquilo que eu devia produzir. E é muito gostoso você ouvir isso, porque isso é uma verdade comum em qualquer área da vida, de pessoas que adquiriram disciplina para viver. Então, se disciplina é necessário em qualquer área da vida, é óbvio que disciplina é necessária na vida espiritual. Que nós só conseguiremos desenvolver uma espiritualidade se aplicarmos disciplinas espirituais. Sem elas, você pode voltar para aquilo que para Israel foi uma experiência de 40 anos. Quando Deus impõe um cenário, que é o cenário resultado da descrença, da desobediência, e Deus fala: bom, depois de tudo que eu fiz, você não entendeu ainda a minha disciplina, então eu vou deixar o tempo te ensinar. 40 anos. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. 40 anos, sem poder avançar para onde deveriam ter ido em poucos dias. Sem disciplina espiritual, você e eu não cresceremos. Sem disciplina espiritual, eu e você ficaremos andando em círculos, sem avanço. E a primeira disciplina que eu gostaria de compartilhar com vocês, então nessa série você já pode imaginar, vou falar de várias. Mas hoje eu quero me deter no que eu chamei de eu, a Bíblia e a leitura. O apóstolo Paulo, nesta segunda carta que escreve a seu amado discípulo Timóteo, ele está escrevendo em tom de despedida. E não é fácil escrever para se despedir. Se você decidir amanhã ir embora, voltar ao Brasil, você vai ter sentimentos. Sentimentos de tristeza, de alegria por um lado, você vai deixar coisas que você aprendeu a amar, vai de volta para outras que você amou primeiro. Você vai ter sentimentos. Despedida não é fácil. Agora você imagine se você estiver escrevendo, sabendo que a despedida que está no seu momento é a despedida entre a vida e a morte. São as chamadas últimas palavras.
Então Paulo está escrevendo para o seu discípulo, para o seu amigo, em tom de despedida, mas em despedida sabendo que a morte do apóstolo estava bem próxima. Ele sabia que sua fé e seu trabalho, ouve isso, que a sua fé e o seu trabalho o levaria não para um pódio terreno. E deve ser muito incrível isso que nós não conhecemos, que é imaginar que a sua fé e seu trabalho te levaria para o martírio. Você imagina se o cristianismo continuasse assim toda a face do globo, que nós nos tornássemos cristãos, sabendo que quem se torna cristão tem que encarar o martírio. Negócio complicado. Paulo sabia que se encontraria com o martírio. E segundo a tradição, o apóstolo Paulo foi decapitado. Esta foi a conclusão do seu trabalho de fé. Possivelmente ali no reinado de Nero, e então ele está colocando nessas duas últimas palavras, no capítulo 4, a sua consciência. Consciência de que Timóteo, eu não vou durar muito tempo. Timóteo, está chegando o meu tempo de vida, eu estou partindo. E eu me sinto feliz, porque eu combati o bom combate, eu estou terminando a corrida e guardei a fé. Eu, Timóteo, tive lutas, eu combati, eu briguei, eu lutei, mas esse combate foi bom. Esse combate tinha razões, esse combate transcendia o combate natural do dia a dia pelo ganho do pão. Foi uma corrida, Timóteo. E sempre que eu corro, eu lembro dessa bendita frase, terminei a corrida, né, Tiago? Né, André? Final de corrida, você fala, terminei. Quando eu vejo a faixa, é a lágrima e a alegria ao mesmo tempo. Terminei a corrida. Paulo está dizendo, eu terminei. E diante do combate, diante da corrida, eu guardei a fé. Por que guardei a fé? Porque no combate e na corrida acontecem eventos que nós não temos explicações. Ontem eu liguei para o meu pastor no Brasil. Ele já está com mais de 85 anos e me pastoreia daqui a pouco há quase 20 anos. E eu falando com ele pediu oração. Eu queria se ficou sabendo o que aconteceu. Eu falei, não, pastor, o que aconteceu? A minha irmã morreu. Minha irmã mais nova morreu. A irmã mais nova, ele está com 85, 86, a mais nova deve ter uns 84, 83. O que foi, pastor? Morreu do quê? Ah, nem te conto. Falei, fale. Meu sobrinho estava com ela no carro, ele acabou de voltar da Alemanha e da Itália, tendo regido um coral da sua igreja local, lá do Brasil. Foi convidado para ir para a Alemanha e para a Itália, fazer um concerto nas igrejas, foram todos felizes. Você imagina isso, brasileiro sai de lá a primeira vez com um coral para cantar na Europa, uma alegria total, e meu sobrinho era o regente, e foram e fizeram uma turnê lá, entre Itália e Alemanha, felizes, voltaram para casa, ele estava dirigindo o carro, então, com a minha irmã, e de repente ele teve um infarto fulminante. E o negócio foi tão rápido que ele perdeu o controle do carro, meteu o carro num poste. E a minha irmã, que estava com ele nessa idade, totalmente fragilizada, se machucou muito, foi para o hospital e também morreu no hospital. Então, ele pedia para mim, ore pela minha família. Eu perdi a minha irmã e o meu sobrinho. Na hora eu parei, eu sei de quem essa mulher é mãe de um amigo meu, um professor, um pastor, amigo meu. Eu falei, como que ele está? Ele falou, olha por ele, não é fácil. Aí eu me pus como ovelha, como eu sempre faço com ele, e falo, pastor, como que o senhor fez com que essas ideias do incerto, do que não
não é explicável. Como que o Senhor se sente em paz com isso? Como o Senhor se apazigua com esses eventos que não tem como apaziguar? E ele falou aquilo que sempre diz para mim: é pela fé, meu filho, de que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas, encobertas pertencem a nós e as reveladas pertencem. As encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. O que é encoberto é dele. O que é revelado é meu e é seu. Você vai explicar como que duas pessoas, servos de Deus, morrem dessa forma. Então, quando Paulo disse: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e guardei a fé, você não tenha dúvida que ele está tentando nos alertar por todas as adversidades que passamos durante o bom combate, durante a corrida. E que o importante não é só combater e terminar a corrida, o importante é fazer isso tudo guardando a fé. Porque existe um outro fenômeno, que é o fenômeno daqueles que combateram e terminaram sem fé. Combateram e terminaram e chegaram no final e disseram: agora eu não acredito mais em nada. Eu fiquei frustrado, eu não consegui idealizar teorias, teologias, eu me frustrei, eu entrei num processo de rebelião com o encoberto. E diante do encoberto eu não quero mais saber desse negócio. O que Paulo está dizendo então é a conduta número 1 que nós devemos entender. Quer combater sim, quer terminar a corrida sim, mas é guardar a fé. E ele está pensando em tudo isso no final dos seus dias. Mas ele acreditava que tinha ainda um pouco de tempo, alguns dias, alguns anos, alguns meses, nós não sabemos. E então ele pede para Timóteo: Timóteo, venha ao meu encontro em Roma. Ele se sentia abandonado por um dos seus companheiros de batalha. Então você vai imaginando você chegar no final do seu ministério e fala: olha, Timóteo, lembra do Demas, Timóteo? Lembra do Demas, aquele que quando eu escrevia a carta aos Colossenses, ele estava ali do meu lado, firme comigo. Você lembra que eu coloquei, Timóteo, o nome dele no final da carta? Demas e Lucas envia saudações a vocês, Colossos. Lembra dele, Timóteo? Então, ele me abandonou. Ele me abandonou, Paulo diz, porque ele amou mais ao mundo. Em outras palavras, ele que tinha combatido, Demas que tinha combatido, terminado algumas corridas, andado junto com Paulo, tinha abandonado sua fé, amou o mundo. E foi embora para Tessalônica, deixou Paulo. Então Paulo está dizendo: a situação não está fácil. Tem outros também, Timóteo, que me deixaram. Esses não me deixaram porque amaram o mundo. Esses me deixaram porque foram em missão. E isso está tudo bem, mas eu estou só. Somente está comigo Lucas, o médico amado, companheiro fiel de Paulo. Então o apóstolo pede: Timóteo, venha logo, venha me visitar, mas tem um detalhe, você precisa fazer uma pequena viagem. E essa viagem você precisa sair provavelmente de Éfeso e viajar para Troade. Você precisa fazer uma pequena viagem, e essa viagem tem uma única e exclusiva razão: eu esqueci a minha capa na casa de Carpo e em Troade. Tem como você passar lá para pegar a minha capa? Porque o inverno está chegando e eu não estou mais numa prisão domiciliar, numa casa alugada, como outrora ele ficou. Eu estou agora numa masmorra fria, e eu estou preocupado com a umidade. Eu preciso da minha capa. Timóteo, viaje primeiro para Troade, pegue a minha capa e venha para Roma, porque eu não quero encarar o frio nos meus últimos dias. Além disso, Timóteo,
traga também os meus livros, e especialmente os pergaminhos. O frio é fácil a gente imaginar. Os mais velhos costumam sentir ainda mais frio do que os mais novos. Pelo menos parece que a maioria é assim. Então você fala, ele vai morrer, ele está na masmorra, ele não quer passar o inverno desesperador do frio. O frio é triste. Frio excessivo, calor excessivo é triste demais. Traga a capa. Um ato de amor, Timóteo. Vai lá e viaja e busca a capa. O que mostra também que dinheiro ali era difícil. Porque para você ter que viajar para buscar uma capa, seria mais fácil você pensar, vamos comprar uma no próximo mercado e levar para ele? Você tem que ir lá para Troade para pegar a capa. Olha o tipo de vida que o apóstolo Paulo termina. Ele não tem como ligar para alguém e dizer, tem como alguém comprar uma capa para mim? Uma capa nova para mim? Então os dramas do campo missionário, desde o início, parece que não mudaram muito. Os dramas, como eu hoje, essa semana eu recebi uma foto da situação dos campos de refugiados da Síria, né? Agora a neve chegou. Tudo embaixo de neve. Continua. Mas ele disse, eu preciso dos meus livros. Os meus livros, possivelmente era um material, escritos gerais, escritos possivelmente em papiros. Se você colocar lá meu nome no YouTube, papiro, você vai ver lá eu em 1 minuto explicando como o papiro funciona. Eram tiras, e essas tiras colocadas uma sobre a outra na água, lembra, Tiago? Aquilo faz uma folha prensada. Então, escritos gerais, o que eu estou querendo dizer com isso? Escritos não bíblicos eram escritos nos papiros. Agora, os rolos que eram peles de animais, chamados aqui pergaminhos, eram geralmente guardados para a escritura sagrada. Então você imagina a diferença. Claro que o papiro não era tão leve, mas não era pesado. Agora, o pergaminho, só para você ter uma ideia, se você quisesse ter o livro de Isaías, você teria que estar disposto a carregar 9 metros de rolo de pele de animal. Então Paulo está dizendo no plural, traga os meus livros e os meus pergaminhos. Pois perto da sua morte, o apóstolo demonstra sua preocupação, primeiramente com o frio. Segundo, ele deseja terminar sua vida lendo. E leitura não era algo novo do apóstolo Paulo. Ele aprendeu a importância da leitura desde a sua infância, ele aprendeu o hebraico para ler as escrituras, ele aprendeu o grego, pois nasceu no mundo helenizado. Ele deu continuidade àquilo que ele aprendeu com seu mestre, com seu rabi, o sábio Gamaliel. Ele aprendeu de Gamaliel a escrever cartas, por isso que bendito seja Deus por Gamaliel, que ensinou a escrever cartas, porque a maioria das cartas que nós possuímos na nossa Bíblia vem de Paulo, que aprendeu com o rabino Gamaliel a importância de escrever cartas. Ele leu as escrituras. Ele chamava o hebraico bíblico, sabe do que? Ele chamava de sagradas letras. No capítulo 3:15 ele escreveu para Timóteo, as sagradas letras, Timóteo, são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha a junção que ele faz. As sagradas letras que você tem nos seus pergaminhos, Timóteo, são capazes de torná-lo sábio. E mediante a fé em Cristo Jesus, você ganha a salvação. As escrituras como sinônimo de sabedoria e a fé em Jesus como sinônimo de salvação. Paulo declara a importância dessas escrituras, expandindo: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo leu as Escrituras, Paulo amou as Escrituras, Paulo tinha porções das Escrituras nos seus pergaminhos. Agora, Paulo não leu só isso, Paulo leu também literatura grega. Se você abrir em casa, lá no livro de Atos, capítulo 17, para quem está anotando, você vai lembrar de Paulo em Atenas, e quando Paulo está em Atenas, Paulo faz citações de poetas gregos. Paulo, nos seus escritos, demonstra como os gregos dizem, como afirmam. Ele fala de conceitos gregos, porque ele lia também sobre a cultura grega. Ele tinha uma cultura geral. Ele lia a vida e a espiritualidade também em comparação com o que escreviam outros autores do passado. Ele não fazia a sua teologia simplesmente baseada naquilo que as Escrituras diziam, mas ele pegava o que as Escrituras diziam, entendia o que a cultura dizia e combinava essas duas e tentava ler o mundo através da espiritualidade. É por isso que ele chega lá diante do Deus desconhecido no Areópago e faz toda uma história para como ele vai introduzir Deus para aquela cultura, porque ele sabia a história que estava por trás do altar do Deus desconhecido. Faz uma busca depois sobre Epimênides e você vai gostar do que vai descobrir sobre o Deus desconhecido e Epimênides. Paulo aprendeu a aprender através da leitura e recomendava a Timóteo: exercite a leitura. E exercite a leitura pública, Timóteo. E aqui, quando Paulo está dizendo para Timóteo, ele está dizendo, é claro, que a leitura pública das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Timóteo, leia e explique as Sagradas Escrituras. Sabe qual é o drama dessa passagem? O drama dessa passagem é aquilo que poucas pessoas param para pensar. E eu queria que você escrevesse isso no teu coração. Paulo não tinha o Evangelho para ler. Paulo só tinha as Escrituras para ler. Você já imaginou se Paulo tivesse lido os Evangelhos? Você já pensou que Paulo provavelmente não teve acesso nenhum a Mateus, Marcos, Lucas? Nenhum contato. Paulo recebeu do Senhor. E a fonte dele era as Sagradas Escrituras. Paulo aprendeu a aprender através da leitura. Paulo não cresceu tendo que ser inspirado ou exorcizado por líderes que levassem-o ao êxtase. Paulo aprendeu a aprender através da leitura. Porque a leitura das Escrituras é terreno sólido. Agora, nós viemos de uma cultura que ainda está aprendendo a ler. O índice considerado bom hoje, quando o assunto é leitura, é o índice europeu. E o índice europeu diz que o mínimo considerado bom é de 8 livros por ano. O nível considerado para você entrar no meio assim, razoável, dizendo, estou em dia. 8 livros por ano. As estatísticas referentes ao Brasil, as últimas, mostraram uma queda em relação à anterior. Que já não líamos bastante e que estamos lendo menos. Essa queda está acontecendo porque as pessoas estão dizendo que não tem mais tempo, que não tem tempo para ler, que não tem cabeça para ler, que está tão cansado que quando chega em casa a última coisa que quer fazer é ler.
que o trânsito, que a vida, que a correria, o estado físico, o estado emocional, não dá para ler, não dá para ler. Aí, irmãos e irmãs, chegou o smartphone, que de tão smart está criando uma imensidão de burros. De tão smart está fazendo pessoas simplesmente largarem o que nunca leram, preferindo as redes sociais, preferindo as navegações nas águas rasas, formando um exército de poucas palavras e formando um exército de cabeças baixas. Sabe por que cabeças baixas, né? Cabeças baixas. E essa geração, eu acho que ela vai para quedas ainda mais profundas. Porque essa queda está fazendo com que essa geração fique muito superficial, e nessa superficialidade ela se abra para ideias ainda mais rasas. De modo que o desfecho disso não vai ser bom, mas nós vamos ter que esperar mais uns 20 anos. Os pesquisadores disseram, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A geração está chegando, ela corre o risco de viver para se entreter, não mais com palavras, mas para se entreter com vídeos. Já viu esse aqui? Com a última piada, com a última hashtag. É isso que está fazendo o povo investir no pouco tempo que tem. Porque as palavras estão sendo deixadas de lado. Isso não é drama só de criança, de adolescente ou de adulto, é um drama de todo mundo. Ler tem se tornado numa ação passiva e sem graça diante do atrativo da navegação virtual. Eu vou repetir. Ler tem se tornado uma ação passiva e sem graça diante do atrativo da fluidez da internet. Então, a minha primeira recomendação, irmãos e irmãs, diante dessa disciplina essencial, é: domine o mundo virtual e não deixe ele te dominar. Domine a sua mão. Domine os seus olhos. Domine a necessidade que já criou dentro de você, que se não checar, parece que tem um colapso. Domine o mundo virtual. Estabeleça quando e o quanto tempo de uso. Determine as pausas. O quando o seu telefone será ligado ou desligado. E a pergunta diante disso que eu faço é: quanto tempo você vai sobreviver sem ele? Como eu disse, nós precisamos mais de 20, 30 anos para as pesquisas se concluírem. Mas os psiquiatras que fazem terapias com casais e famílias estão já dizendo: é preciso fazer um Shabat virtual. Não estou falando de psiquiatra cristão não, viu? Nem de psiquiatra judeu. Eles estão recorrendo à linguagem bíblica para dizer: você precisa de um dia de descanso. E eu te garanto, irmãos e irmãs, queridos e amados, tem muita gente que não vai conseguir. Porque já criou um apego, um attachment, uma dependência. Se você falar para ele, fica 24 horas com o bichinho ali, ó. Não põe a mão. Capaz de morrer de infarto. Ainda mais você fica vendo ele piscar, né? Ou vibrar. Chegou mais um, chegou mais um. Mas você pode estar se perguntando, qual que é a relação dessa medida com a leitura? A relação dela com a leitura é que eu estou tentando mostrar para você que você tem tempo sim para ler.
que você tem sim tempo para estabelecer um programa, uma disciplina e construir uma disciplina de leitura, pois como cristãos, irmãos e irmãs, nós somos convocados a ler, a reler, a estudar o Santo Livro. Nós como cristãos somos chamados para ler, porque quando nós lemos, nós ouvimos a Deus. E se nós não lermos o suficiente, nós não ouviremos o suficiente a voz de Deus. E é chocante, porque aí pode-se criar esse dispositivo: eu quero ouvir a Deus na mensagem, eu quero ouvir a Deus na pregação do fulano, pastor, mas você está com Deus na tua mão. Deus está na sua casa, no seu livro, querendo falar com você. Você percebe então que Paulo não diz assim: Timóteo, traga aí Pedro, os apóstolos que ainda estão vivos, eu preciso ouvir pregações, eu preciso me encher para encarar a morte. Não, eu preciso de uma capa, eu preciso de livros gerais e preciso das Sagradas Escrituras, pois eu vou terminar minha vida lendo. Eu preciso ler. Como cristão, as Sagradas Escrituras, eu preciso ler livros devocionais, livros que inspiram a nossa fé. Quando eu saí do Brasil, não, antes de sair do Brasil, muito antes disso, eu me lembro, irmãos e irmãs, quando eu era um adolescente, de provavelmente uns 14 anos, e uma missionária chegou para mim e falou assim: nós vamos levar você para andar com a gente. Eu vi que você gosta do negócio, de servir, então você vai servir com a gente. Mas para isso você vai ter que fazer uma coisinha, tá aqui, ó, e tirou um livro. Eu nunca me esqueço, foi o primeiro livro que eu li na minha história cristã, A Vida Espiritual de Hudson Taylor, missionário na China. E eu li aquele negócio encheu meu coração, porque eu vi um homem. Não era um herói da fé, era um homem que tinha uma história, que fazia um monte de besteira, um monte de acerto, e que levou o Evangelho para milhares e milhares de chineses. Essas leituras, elas inspiram, porque são relatos de histórias de homens e de mulheres. Mães, leiam sobre a vida de Suzanne Wesley. Quem já leu Suzanne Wesley? Ninguém leu Suzanne Wesley. Uma pena. Suzanne Wesley foi a mãe de John Wesley. E essa mulher gastava horas e horas, ela tinha um bando de filhos, mas ela falava: eu não consigo começar meu dia e cuidar todos esses meus filhos. John Wesley não era o único, e sem eu me debruçar na presença de Deus e orar e ler. Quantas histórias nós temos? Em várias áreas, seja a área que você se sentir atraído, você vai encontrar uma história inspiradora que está aí, que existe para nutrir também a sua espiritualidade. Tenha um hábito de ler devocionais, biografias que possam inspirar a sua vida. Nós podemos, claro, que expandir isso para outras áreas. Você pode ler e isso, eu garanto para você, você vai ter muito mais do que compartilhar com essas histórias e crescer do que simplesmente uma boa piada. Eu estava dando um estudo bíblico lá em Barking no final do ano e foi muito gostoso, porque eu dei uma pesquisa difícil para eles fazerem. E eu falei assim: caramba, lá tem bastante pessoas, como vocês sabem, após os 70 anos. E eu fiquei preocupado, né, com os mais velhos, como eles vão descobrir. Mas aí eu dei as dicas: vai por aqui, vai por essa enciclopédia, vai por esse livro. Gente, é porque eu imaginei, né, os jovens vão botar no Google lá e rapidamente vão vir com um bom mando de resposta. Vão ser tudo errada, mas eles vão ter coisa para falar na aula. Oh, meus irmãos, quando eu joguei a pergunta
Vieram lá os velhinhos com seus 70, 75, com as respostas, com os relatórios dos livros, porque eles nem acessam a internet. E eu fiquei com esse sorriso aqui. Falei, que bonito, que bonito. Aprenderam a amar as palavras e continuam amando as palavras. Estou querendo dizer que é para você jogar fora esse telefone? Óbvio que não. Estou falando para você fugir da internet? Claro que não. Estou dizendo para você que a internet tem controlado a maioria dos seres viventes que acessam-a livremente e tem roubado tempo. E roubando tempo tem feito uma geração mais rasa, porque não lê a Bíblia, não lê livros, não expande sua cultura, a sua vida, a sua espiritualidade. O que fazer então? Eu quero te encorajar a exercitar. I'm here, David, play for us. Eu quero te encorajar a exercitar essa primeira disciplina espiritual em 2015, traçando uma metodologia de leitura. No nosso culto no final do ano nós falamos, e muitos falaram, eu quero me achegar mais perto de Deus. Em nome de Jesus, coloque essa resolução de ler a sua Bíblia em primeiro lugar, em 2015. Parceiros, começou, tem tempo, estamos em janeiro, decida, com firmeza, eu vou ler minha Bíblia. Se você não tomar isso como uma resolução, com metodologia, gente, daqui a pouco já é dezembro. Não é exagero, não. Você sabe disso. A vida vai que vai. Quando você acordar, você já está comprando peru de Natal de novo. Faça um plano. Pense na tua agenda. Quando você vai ler a Bíblia? Responda isso para você. Como você vai ler a Bíblia? Responda isso para você. Que objetos de estudo você vai ter para te ajudar na leitura? Responda para você. Mas coloque essa disciplina espiritual como alvo maior da sua vida. Por quê? Porque senão, eu volto a dizer, você ouvirá menos a Deus. Porque senão você ouvirá menos a Deus. Escute então Deus falar na sua leitura. Segundo, faça uma lista. Eu disse para você que o alvo considerado bom, mínimo é de 8 livros por ano. Faça isso. Você já tem livros que você queira ler esse ano? Faz uma lista. Eu quero ler esse aqui, já sei, já estou pensando nele, já tinha pensado. Eu vou ler 8 livros nesse ano, mais a Bíblia, vão ser 9, vai ser maravilha. Se é muito, eu vou ler um, mas comece. Expanda a sua vida, a sua alma. Vai ver quanta gente já passou por situações terríveis, maravilhosas, estão todas lá nos livros. Vai lá para a sua Bíblia e veja histórias que você já leu, que você acha que você já sabe nada. A gente não sabe nada. Estou falando que é você que não sabe. Nossa, Edu, quantas vezes nós falamos aqui na nossa escola bíblica? Não tinha visto isso. Lê mais de 20 anos já o mesmo verso. Sabe que seria um negócio, 20 anos, 30 anos, de repente descobrir um negócio, parece que você era um cego que nunca tinha visto. Se sente aí e fala, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo esses 20 anos que eu não vi esse detalhe? Porque ela se renova. Faça uma lista. Faça uma lista. Eu vou ter meu tempo para ler minha Bíblia, vai ser essa hora. Essa hora caia céus, caia o mar, eu vou ler. E eu vou ter também um tempo para ler livros que me inspirem, que me expandam, que me façam feliz. Livros de entretenimento, pode ser um gibi, ou alguma coisa a mais. Expanda a sua alma. E deixa essa lista crescer. Eu te garanto que você vai chegar no final do ano mais feliz, mais sábio, errando menos e com mais fé. E com mais fé. Adolescentes, jovens, eu queria dar uma lição de casa para vocês. Decida
decida pelo controle do seu mobile, decida agora. E se você se sentir adolescente e jovem, mesmo não sendo, é com você também. Começa assim, ó. Começa assim. Põe a mão nele onde ele quer que esteja agora. Está na sua bolsa? Só sente assim ele, assim. Comece hoje, depois do culto. Fale assim, eu não vou checar esse infeliz. Eu não vou. Talvez até no culto você já foi no banheiro para checar, porque o negócio está tão forte que às vezes eu preciso ir no banheiro para checar. Aí você tem que responder para você mesmo. Você acha que você consegue? Eu acho que sim, tenho certeza que sim. Se não conseguir, faça um trato com você mesmo. Olha, a partir de hoje, nessa minha disciplina, a cada checada é um provérbio. Eu chequei, é um provérbio que eu tenho que parar e vou ler um provérbio. Se eu gastar 2 minutos, é um salmo inteiro. Se eu passar 1 hora num game, é uma carta do Novo Testamento para repor. Fala, Sandra. Você já imaginou o resultado disso? Eu vou ter que gastar dinheiro imprimindo certificado do Parceiros loucamente para trazer para você. Vocês vão destruir a Bíblia, vão ler 3 vezes no ano a Bíblia. Vocês vão chegar aqui com, pastor, eu li 15 livros no ano, a Bíblia inteira 2 vezes e não terminei. Eu estou dizendo uma loucura, eu estou mentindo, eu estou sendo exagerado, irmãos e irmãs. No tempo que se chama hoje, nós temos mais que papiros e pergaminhos. No tempo que se chama hoje, nós temos a Bíblia inteira. Nós temos livros. No tempo que se chama hoje, eu não estou numa masmorra fria, pedindo a alguém, pela misericórdia do amor, pode buscar minha capa em Birmingham e trazer para mim, que eu não vou aguentar o frio. Eu não estou vivendo assim, você também não. Não estou também, nem você, nos meus últimos dias, porque algum soldado romano vai me decapitar. E eu quero, como Paulo, te encorajar e também fazer. Eu quero os livros e os pergaminhos. Eu quero crescer como servo de Deus, como homem, como ser, que não vai ficar na superficialidade da vida, mas que vai se aprofundar, porque Deus nos deu esta condição. Lá em Cuba teve tantas conversões que já está com déficit de mais de 1 milhão de Bíblias. Na China não preciso dizer. Mas nós temos os livros e os pergaminhos. Assuma essa disciplina espiritual. Assuma essa disciplina espiritual. Quero te convidar a ficar de pé comigo para nós orarmos. Peça ajuda para Deus. Eu sei que a vida não é fácil, correria. Eu vivo igual a você. Tão difícil para mim quanto para você. Mas para agora e começa a pensar quando você vai fazer isso. Porque se você não pensar, você não vai conseguir. Mas nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude. Pedindo que o Senhor nos dê essa força para essa disciplina. Só para Ele. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, Criador das palavras, Criador da linguagem, Criador do corpo que fala, da mente que decodifica, da voz que expressa, dos ouvidos que escutam. Obrigado, grande Deus, porque o Senhor nos fez com a habilidade
com a possibilidade de desenvolver os nossos sentidos e através da audição, da mente, dos olhos, nós podemos ler, nós podemos aprender. E nestes sentidos nós temos uma chance, uma forma de crescermos espiritualmente ouvindo a sua voz no íntimo do nosso coração. Por isso que o Senhor nos fez nascer assim. Deus, e é claro que o diabo sabe que pelos sentidos, pela visão, pela mente, pela leitura, pelo tempo que investimos na vida, nós podemos ir para qualquer lado. Nós podemos comer da árvore da vida, nós podemos comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E a impressão que eu tenho, Senhor, é que comer do mal parece ser a nossa inclinação comum. Então eu peço, vem com a tua misericórdia nesta noite sobre nós e ajude-nos a quebrar todo ciclo vicioso de perda de tempo. E ajuda-nos, aviva-nos para uma vida de leitura, de comprometimento com a Bíblia, com a palavra, de comprometimento com a leitura que inspira, para que possamos te ouvir e expandir nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos neste processo. Que possamos, ao chegar em casa, estabelecermos um plano e que esse plano produza frutos e que nos dê uma disciplina na nossa espiritualidade que há de nos acrescentar mais de Ti. Eu te suplico, Senhor, por cada vida, por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, por cada adulto, por cada pai, mãe, para que possamos, Deus, crescer na leitura. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.